Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula. A nossa aula dessa semana, desse foco é trigonometria. Voltamos às trigonometria, paramos na função seno e hoje nós vamos para a função tangente. Vamos ver como é que a função tangente se processa, vamos ver os seus valores notáveis dentro do ciclo trigonométrico. Vamos ver a montagem da tabela e a construção do gráfico, como é a sua montagem, a sua estrutura, tanto para domínio, quanto para imagem e quanto para período. Vamos ver como ela é diferente das demais. Por quê? Porque, de fato, a tangente, como bem sabemos, ela é uma divisão, ela é uma fração. Tem um numerador e denominador. Quando a gente diz seno sobre cosseno, quando se fala de denominador, nós já temos uma restrição por se tratar de um denominador. Então, a função tangente ela gira em torno dessas condições de existência justamente para que a gente possa fazer o estudo dela. Então, antes mesmo de começar a nossa aula propriamente dita, se inscreva no canal, deixe seus comentários para o nosso canal crescer todos os dias para a gente ter melhores aulas. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje sobre função tangente. Então, o que vem ser a função tangente? A função tangente, como toda função denominada de f de x ou de y, você tem aqui a função tangente como sendo y igual a tangente do arco x. O y é a imagem, o x é o domínio, no caso da função tangente. Esses valores aqui que nós temos, eu posso definir ela como sendo o quê? Como ela sendo esse valor aqui, nós vamos ter um arco de restrição. Justamente por que nós vamos ter um arco de restrição? Porque quando nós formos aplicar aqui, de fato, a definição de tangente, ela é seno dividido por cosseno, e aí veja que, como eu falei na introdução, o cosseno é um denominador. Como ele é denominador, logo esse cosseno ele tem que ser diferente de zero. Já começa as restrições por aí, pela questão da condição de existência. Então nós não vamos poder ter denominador igual a zero. Ou seja, nós vamos buscar dentro do estudo da trigonometria onde o cosseno é igual a zero. Onde o cosseno é igual a zero, nós não vamos ter tangente. Entenderam? Nós não vamos ter tangente justamente por conta disso. Então vamos aqui para o ciclo trigonométrico. Normalmente tudo se transforma aqui dentro do ciclo trigonométrico. Eu criei uma estrutura diferente. Vamos falar do ciclo trigonométrico, pegar todas as informações. Vamos construir aqui uma tabelazinha com o valor das funções tangente. E depois vamos ver como é que se comporta o gráfico da função tangente. Então vamos lá, se eu pegar aqui um arco qualquer dessa função tangente, no ciclo trigonométrico, vou pegar aqui um arco qualquer, vou pegar aqui um arco x. Então esse arco x, ele sai aqui da origem, né, que é no caso do sentido que a gente já viu em outras aulas, sentido horário e anti-horário, isso aqui já está manjado pela gente. Nós temos o seguinte, esse arco, se eu projetar a imagem dele aqui, nesse ponto, vamos imaginar aqui um ponto P1, e aqui seria o ponto P, essa distância desse centro da circunferência até o P1, nós já sabemos que é o cosseno. E se eu fazer a projeção desse ponto P aqui no ponto P2 e pegar essa projeção desse segmento, desse triângulozinho aqui, ó, P1, trazendo para cá, também nós já sabemos que isso aqui é o seno. Muito bem, professor, e de fato, onde é que fica a tangente? A tangente, na realidade, ela é uma reta que tangencia o ciclo trigonométrico. Por que você colocou a tangente do lado direito? Lógico, porque do lado direito nós temos os valores positivos para ela. Se eu tivesse colocado aqui do meu lado esquerdo, paralelo, logicamente ela tem que ser paralela ao eixo do seno. Então, se eu colocar ela desse lado de cá, eu vou ter menos a tangente desse lado de cá. Por quê? Como para a direita é positivo e para a esquerda, olhando para o eixo do seno, é negativo, então nós teríamos só essa opção de representatividade. No caso, eu optei por botar a tangente. A tangente ela toca a circunferência trigonométrica num único ponto. Coloquei aqui esse ponto. Poderia ter colocado em outras posições, mas a gente coloca para questão didática. Então, o que eu vou fazer para descobrir a minha tangente? Esse arco X, nós já vimos que ele tem o cosseno e o seno. Como é que eu faço para encontrar a tangente? A tangente nada mais é, ele projeta esse ponto, nós temos esse ponto aqui, nós vamos prolongar até tocar a reta da tangente. E a tangente, na realidade, gente, é essa distância da origem aqui, ó,
da origem até o ponto T. Isto aqui é o que nós chamamos de tangente. Tangente de quem? Tangente do arco que eu estou estudando, que é o arco X. Então, se o cosseno é nesse eixo do X, que era antigamente, o seno é no eixo do Y, que a gente fez a mudança de eixo. A tangente nada mais é do que esse segmento que é projetado nessa reta que a gente chama de reta tangente, e essa distância daqui até o ponto T nós chamamos de valor numérico dessa tangente do arco X. Muito bem, nós sabemos que como essa reta T tangente ela é paralela ao eixo do seno, logicamente todo valor, quanto mais próximo eu chegar dessa reta do seno, logicamente nós não vamos ter como projetar. Ela vai chegar um momento que esse eixo seno, ele vai coincidir os valores com o da tangente. Então a gente já observa que não é possível projetar esse valor. Quando a gente for para a parte algébrica, nós vamos ver lá na parte algébrica a seguinte definição. Por exemplo, se eu perguntar quem é a tangente de π sobre 2, nada mais é do que quem, gente? Do que o seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2. E aí, professor, quem é o seno de π? Nós já vimos que o seno de π é o seno de 90 e o seno de 90 é quanto? É 1. E o cosseno de π é quanto, professor? Como nós estamos em cima do eixo, o ponto está sendo projetado em cima do eixo do seno, o nosso cosseno é 0. E aí você se depara com essa situação, ó, tangente de π sobre 2, 1 dividido por 0. E aí na matemática isso é algo inadmissível, divisor igual a 0. É por isso que existe a restrição do cosseno diferente de 0. Então logo eu já imagino que em cima desse eixo do seno, tanto para o π sobre 2 como para o 3π, nós vamos ter inexistência. Então, quando eu pegar esses valores do ciclo trigonométrico, o 0, aqui, ó, botar o 0. Depois o π sobre 2, botar o π sobre 2. Depois colocarmos o π. 3π sobre 2 e 2π, que são os arcos que nós montamos no ciclo trigonométrico, quando viermos calcular para esse valor da tangente de π sobre 2 e para a tangente de 3π sobre 2, como eu acabei de mostrar, isso aqui vai dar uma indeterminação. Se vai dar uma indeterminação, inexistência, e nesse caso nós não vamos ter, nesse ponto aqui, ó, não vai existir tangente de π sobre 2 e nem vai existir tangente de quê, ó? Tangente de 3π sobre 2. Não existe esse valor. Se não existe, logo também nós não vamos ter par ordenado para representar. Vamos agora para os outros três que sobraram. Se você observar, o que é a tangente de 0? Seria o seno do 0, e nós sabemos que o seno do 0, só para a gente representar, ó, tangente de 0 vai ser quanto? Vai ser o seno do 0 dividido pelo cosseno do 0. O seno do 0 é 0. A gente já viu lá no estudo do ciclo trigonométrico. E o cosseno de 0 é quanto? O cosseno de 0 é 1, que está aqui na origem, no eixo do cosseno. E 0 dividido por 1 é quanto, gente? 0 dividido por 1 é 0. Então aqui o nosso y, ele vai existir, ele é 0. E aqui nós vamos ter um par, que par ordenado é esse? 0 e 0. Aqui nós vamos ter tangente de π, que é de 180 graus. Novamente, os valores que nós tivermos em cima do eixo do cosseno, todos eles vão ser iguais a 0. Os valores que nós tivermos em cima do eixo do seno não vão existir. Então, o que acontece? Quem vai ser a tangente de π? Tangente de π, novamente, porque ele está em cima do eixo do cosseno, 0. Que par ordenado é esse? O x é π, e o nosso y aqui é quanto? O nosso y aqui é 0. Tangente de 2π, fechando a volta na circunferência. Tangente de 2π, chegando novamente em cima do eixo do cosseno. Nesse caso aqui, nosso y é 0. Justamente pela mesma justificativa que nós temos aqui. Qual é o par ordenado que nós temos aqui, gente? Ó, 2π e 0. Muito bem, se nós temos aqui o par ordenado 2π e 0, como é que se comporta essa tabela formada pelos arcos do ciclo trigonométrico dentro desse gráfico aqui formado de eixo x e y? Muito bem, dentro desses valores nós vamos pegar e colocar aqui. Então o que vai acontecer? O primeiro par ordenado que nós vamos pegar, 0 e 0. Então nós vamos ter esse par ordenado 0 e 0 como o primeiro ponto. Veja que lá no π sobre 2, nós traçamos uma reta pontilhada
Porque, de fato, esse x, nós sabemos que nós não temos a tangente de π sobre 2. Então, nós botamos aqui pontilhado. Bem aqui no π, ó, o pau ordenado π, nós botamos π e 0. Então, quando a gente tem um pau ordenado π 0, ó, marca-se em cima do valor do eixo do x. E o 2π e 0 também marcamos em cima do valor do eixo do x. Aí aqui nesse novamente, ó, 3π sobre 2, porque é o eixo paralelo ao eixo da tangente, nós temos a inexistência do valor, pontilhadozinho do mesmo jeito. Professor, e o gráfico, afinal? O gráfico é o seguinte, nós vamos pegar como exemplo os arcos notáveis do primeiro quadrante. Nós já sabemos que os arcos notáveis do primeiro quadrante, quais são eles? Nós temos os arcos de π sobre 6, que é 30 graus, π sobre 4 e π sobre 3. Se eu calcular a tangente de π sobre 6, é a mesma coisa da tangente de 30. E quanto é a tangente de 30 lá da trigonometria básica? A gente já viu que é raiz de 3 sobre quanto? Sobre 3. Se eu calcular a tangente de π sobre 4, é a mesma coisa da tangente de 45, que é igual a 1, lá da trigonometria no triângulo retângulo. E a tangente de quê? De π sobre 3, que é 60, vai ser igual a tangente de 60, que nós sabemos que é o quê? Raiz de 3. Então, observe. Vou colocar esses valores aqui. Vamos imaginar que eu pegue 30, aqui eu vou pegar 45 e aqui eu vou pegar 60. Então, aqui eu vou pegar π sobre 6, π sobre 4 do primeiro quadrante e π sobre 3. Como ele vai se comportar? Se eu pegar π sobre 6, ele vai para onde? Para a raiz de 3 sobre 3. Então, ele vai mais ou menos aqui, ó. Nós vamos ter aqui raiz de 3 sobre 3. Esse do primeiro quadrante. Se eu pegar π sobre 4, eu já vou ter aqui, no caso, ó, vou ter o valor igual a 1. Já vou para esse ponto aqui, π sobre 4. Se eu pegar π sobre 3, que é 60, já vou ter lá a raiz de 3. Lá em cima, um pouco maior, já vou para esse ponto. Então, o que você observa? Como é que vai ficar o gráfico, professor? O gráfico dela vai ficar assim. Ó, ela vai fazer isto, só que você observe que esse gráfico, à medida que eu vou chegando perto desse eixo do π sobre 2, do arco, à medida que eu vou chegando perto dele, olha o que vai acontecendo. Ó. À medida que eu vou chegando perto dele, eu vou tendo uma inexistência. Então, eu nunca vou encostar esse gráfico nesse π sobre 2. Eu posso chegar ao máximo possível, mas não vou encostar. Quando eu passar para o π sobre 2 até o π, que é o segundo quadrante, esse gráfico ele já vai aqui. Ó. Se você projetar os valores, aí você vai fazer o seguinte, observa uma coisa interessante. Se eu trazer esses pontos para cá, ó, esses arcos notáveis para o meu primeiro, segundo, terceiro quadrante, você observa que eles são projetados em simetria central para o quê? Para a nossa tangente. Quando eu vier para o segundo quadrante, como é que eu vou fazer, professor, para encontrar um arco que está no segundo quadrante na tangente? Aí você faz a simetria pelo centro. Puxa para cá e toca o eixo da tangente. Tocou o eixo da tangente, essa distância que nós temos numericamente é a tangente desse arco. E assim sucessivamente. Então, o que você observa? Que no primeiro e no terceiro, quando você projeta os valores da tangente, elas vão ser positivas. No segundo e no quarto, quando você trouxer para tocar o eixo da tangente, o que você vai observar? Esse valor aqui, por ele estar abaixo do eixo do cosseno, todos negativos para lá positivo. Então, o que a gente observa? Que os sinais da tangente, no primeiro ele vai ser positivo e no terceiro também. E no segundo ele vai ser negativo e no quarto negativo. Vamos ver já uma representação mais didática disso aqui. E agora, complemento do gráfico, cadê como, professor? Logicamente, esse gráfico, gente, ele vai fazer essa imagem aqui, ela se processa. Por que ela vai ter esse mesmo processo para cá, professor? Lembre-se, primeiro quadrante, segundo quadrante. No segundo quadrante ele é negativo. Se é negativo, ó, esse gráfico já vai fazer isto negativamente para essa parte aqui. Aqui no caso, primeiro, aqui é o segundo quadrante, que terceiro positivo. E no quarto quadrante, você observa que ela é negativa. Aí, novamente, nós vamos ter isso aqui, ó. E aí, se você fosse dar mais uma volta, nós íamos prolongar isso aqui para lá.
do mesmo jeitinho que nós íamos prolongar isso aqui, ó, para cá. Então, muito bem. Isso aqui nada mais é do que é de fato o gráfico da tangente. E aí, professor, como é que se define agora o período, né? Como é que se define o período? Se você observar, esse gráfico, ele se completa com esse. E esse gráfico, ele se completa com esse. Então, na realidade, o período da função, ele é do π até o zero. Ou seja, o período dele é isso aqui, ó. Vai dar onde? De π até o zero, ou de zero até o π. Ou seja, você pegar aqui o período vai ser igual a π menos zero, que vai dar o quê? Π radiano. O período da função tangente não é 2π radiano, é π radiano. Veja que esse gráfico, do mesmo jeitinho, se você quiser só observar o período para cá, ó, mesmo procedimento. Se você pegar o final, 2π menos π, ó, o período vai dar do mesmo jeito. Se você pegar 2π menos o π, você vai ter π radiano. Então veja que o gráfico dela, de fato, o período é esse π radiano, ou pode ser aqui, do mesmo jeitinho para esse lado esquerdo. Muito bem. Vamos ver agora quais são as principais características que nós temos da função tangente. Primeira coisa, por que esse gráfico apareceu com essas linhas pontilhadas paralelas ao eixo do y? Justamente por conta dessa condição de existência, gente. Ou seja, o x aqui da tangente, esse x, que é um número que está nesse eixo horizontal, que ele representa os arcos do cosseno, no caso aqui, esse x ele tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Professor, mas por que diferente disso? Veja que o k, ele está dizendo que ele é um número real. Se esse k for zero, ou seja, se ele não der nenhuma volta, se o k for zero, isso aqui é cancelado e fica π sobre 2. E aí você observa que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mesmo. Por quê? Porque se ele for igual a π sobre 2, nós não vamos ter tangente. E se eu pegar k igual a 1, professor? Se eu colocar aqui k igual a 0, eu sei que o x não pode ser π sobre 2. E se eu colocar k igual a 1, o x, olha o que acontece. 1 vezes π dá π, 2 vezes π dá 2π, mais 1 dá 3π sobre 2. Aí olha o que acontece. Cai em cima desse aqui, que novamente a gente já sabe que ele não existe pela questão da condição de existência dessa divisão de 1 por 0. Se eu continuar botando k igual a 2, eu vou cair de novo em cima do π sobre 2. K igual a 3, eu vou cair em cima do 3π sobre 2. E sempre os arcos vão cair em cima do π sobre 2 ou do 3π sobre 2. É por isso que nós temos essa condição de existência da função tangente. E o domínio, professor? O domínio é justamente a condição de existência. X pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Eu coloquei aqui pertencente aos reais porque nós sabemos que ele é menos infinito para cá, mais infinito para cá. Então veja que eu tenho mais infinito, menos infinito. Só que agora, por que você botou os inteiros aqui? Porque na realidade esses inteiros aqui representam voltas. Voltas no sentido positivo, o k é positivo. Voltas no sentido negativo, k negativo, no sentido, no caso, horário. E a imagem da função? A imagem da função tangente, gente, é os reais. À medida que eu vou colocando qualquer valor que eu colocar aqui, esse gráfico vai crescer para lá e vai crescer para cá, indeterminadamente para a esquerda ou para a direita, sendo só atendidas as restrições. Para cima nós temos o mais infinito, para baixo o menos infinito. O que acontece? Domínio, aliás, imagem igual aos reais. E a função tangente, ela é uma função ímpar. Por que, professor, ela é uma função ímpar? Simples. Qual é a definição de função ímpar, afinal? Se eu tenho a tangente de quê? Vou botar aqui, só um instante. Se eu pegar aqui a tangente de x, para ela ser ímpar, ela tem que ser menos a tangente de menos x. Como assim, professor? Essa é a definição de função ímpar. Como vai ficar aqui? Ficaria assim, ó. Se você pegar um arco x no primeiro quadrante e fazer essa congruência no sentido, aqui nós temos sentido horário, aqui no sentido anti-horário, aqui no sentido horário. Então aqui é menos. Se eu pegar agora esse valor, observe. O que é de fato tangente de menos x? Se eu for definir, tangente de menos x vai ser quem?
vai ser seno de quem? De menos x, dividido pelo cosseno de menos x. Aí agora vem um detalhe. O que é de fato, gente? O seno do menos x. O seno desse valor, como nós temos que lembrar lá da função seno, lá no seno, lá na função seno, nós temos o quê? Os sinais dela aqui, ó, mais, menos e menos, isso aqui para o seno. Eu tenho mais e menos aqui para o cosseno. Aqui eu tenho a função cosseno. Aí o que você observa? Esse menos x está onde? Ele está no lugar aqui, nesse arco no sentido horário. Quando eu projeto ele para lá, eu vejo que o que muda no sinal? O valor dele é negativo. Então eu posso dizer que o seno de menos x é menos o seno de x. Ó. Menos, esse menos que temos aqui é o que vai acompanhar aqui. Então nós vamos ter ó, menos o seno de x. E quem é o cosseno de menos x? Ora, o menos x já não está no quadrante onde ele é positivo, o cosseno, então ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao cosseno de x. Quando você dividir menos seno de x por cosseno, você vai ter quem? Ó, menos a tangente de x. Veja que eu saí de tangente de menos x e cheguei em menos tangente de x. Observe que elas são opostos. Esse sinal ele pode ficar aqui ou aqui, não vai alterar nada. Então vocês observam que a função tangente ela tem um pouco mais de complexidade, tem mais detalhe, mais exigência de raciocínio e nada mais do que você precisa revisar essa aula, revisar o seno, revisar o cosseno para entender melhor todo esse processo. Próxima aula nós já vamos resolver um exercício de tangente, aí nós vamos fechar todas essas arestas que ficaram pendentes nessa aula de hoje. Até mais, próxima aula a gente resolve o exercício.